Nós estamos debaixo da palavra da colheita, e dentro dessa palavra da colheita nós vamos hoje estar meditando na palavra, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 6. Samuel capítulo 6, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim a palavra. 1 Samuel capítulo 6, versículo 13. Ora, andava os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Amém. Veja que o que estava acontecendo ali, naquele momento, como que o povo de Israel estava. Se os irmãos lerem os capítulos anteriores, os irmãos vão ver que a arca havia sido roubada pelos filisteus. Então, como a arca havia sido roubada pelos filisteus, e ela ficou com os filisteus durante 7 meses, 7 meses lá, onde ninguém podia chegar lá. Por quê? Era guerra. E quando eu estou em guerra, eu não vou me enfiar no terreno do inimigo para buscar alguma coisa, ainda que eu entenda que eu tenha domínio, poder, autoridade de ir lá buscar. Mas o povo filisteu era um povo grande, numeroso. Tanto é que eles conseguiram vencer os israelitas e levar a arca. Mas por que eles levaram a arca? Porque o povo estava fazendo, e principalmente os filhos de Eli, sacerdotes, estavam fazendo coisas erradas. E quando nós vemos, por exemplo, que a arca do Senhor, o que é? É a presença de Deus naquele lugar. Quando nós falamos da arca do Senhor, nós estamos falando da presença de Deus. Então a presença de Deus foi roubada do povo de Israel. E agora eles veem, por exemplo, a arca do Senhor vindo num carro de boi, entrando no meio da cega. Ou seja, você imagina o pessoal, por exemplo, colhendo trigo. Eles estavam no meio da colheita, e eles estavam colhendo lá. Daqui a pouquinho vem aquele carro de boi com a arca do Senhor sobre ele. Amados, o povo entrou numa alegria. Por que o povo entrou na alegria? Porque estava chegando ali de novo o quê? A presença de Deus. Você imagina, por exemplo, alguém te levar algo que você acha de mais precioso. Você deu para entender isso? Você perdeu algo muito precioso, 7 meses sem, e daqui a pouquinho você vê aquilo retornando para você. Como é que você fica? Muito alegre, né? Muito contente. Então o povo começou a se alegrar. O povo se alegrou tanto que tiveram o desejo, por exemplo, de anunciar para todo mundo que a arca estava chegando. E aí no versículo 14, tendo chegado o carro ao campo de Josué, e o Bet-Semita parou ali, onde havia uma grande pedra. Aí o que eles fizeram? Venderam a madeira do carro
e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Amém? Então diga assim para o seu irmão: todas as vezes que Deus te dá um presente, você tem que oferecer um holocausto. Ou seja, toda vez que Deus te dá uma colheita, você tem que oferecer algo ao Senhor. Você está entendendo isso? E o que é que você recebe? Sempre. Toda vez que você recebe o fruto do trabalho. O que eles estavam colhendo aqui? O fruto do trabalho. Eles então, quando receberam a alegria, amém, amados? Estavam recebendo a alegria de volta, estavam recebendo a presença de Deus de volta. Então eles fizeram o quê? Pegaram aquele carro de boi, fenderam as madeiras, ou seja, cortaram as madeiras no tamanho certo, pegaram as vacas, mataram, picaram elas conforme o holocausto, e ali então puseram fogo e ofereceram o holocausto ao Senhor. Amém? Esse holocausto, amados, o sacrifício, é algo, por exemplo, que tem um peso, senão não seria o sacrifício. Vocês estão entendendo isso? Não? Existe um peso. Não é uma coisa assim, por exemplo, que eu falar, fácil, tranquilo. Não. Todo o nosso holocausto precisa ter um valor, precisa ter um sacrifício. Se for uma coisa que não te altera em nada, que for uma coisa muito fácil, não é sacrifício. Diga isso para o seu irmão. Se for muito fácil, não é sacrifício. Deu para entender ou não? Então, você acha, por exemplo, que foi fácil para Abraão oferecer o filho dele em sacrifício? Foi fácil? Irmãos, chegar até em cima lá do monte, pegar o cutelo na mão e falar assim: bom, agora é meu único filho, certo? O filho da promessa está indo embora, porque Ismael já tinha sido despedido faz tempo, já não estava mais com Abraão, e agora só tinha Isaac, e Deus falou para mim oferecer esse sacrifício. A presença de Deus na nossa vida requer sacrifícios. Quantos querem viver debaixo da presença? Amém. Então ela requer sacrifício. Ela requer que nós deixemos determinadas coisas para trás. Amém? Se nós lermos a palavra, esse carro era um carro novo, nunca tinha sido usado. Um carro novo. As vacas nunca tinham puxado carro de boi. Era a primeira vez. Então ali, você imagina assim, era carro 0 quilômetro para a época. Não era um carro 0 quilômetro ali para a época? Carro 0 quilômetro. E o que eles fizeram? Ofereceram aquilo em holocausto, botaram fogo. Fala, Deus merece todos os presentes. Deus merece. E os filisteus, quando mandaram a arca, eles não mandaram a arca sozinha, eles ofereceram também sacrifício, ofereceram também holocaustos. E como foi esses sacrifícios e holocaustos? Em ouro. Eles fizeram 5
como que podia dizer assim? Vamos chegar ali, no versículo 15. Nisso os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela, e acharam-se as joias de ouro, e as puseram sobre a grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios. Ou seja, então não ofereceram somente o carro e as vacas, mas também o ouro. Você já ouviu falar que se a massa é santa, se a farinha é santa, a massa toda é santa? Amados? Se a farinha é santa, a massa também é santa. Ou seja, aquilo que compõe todo o holocausto fica santo. Então eles santificaram também em holocausto aquele ouro que estava sendo oferecido. Aquelas joias que foram os sacrifícios que os filisteus fizeram, tiraram de tesouro deles para oferecer, para que acabasse com as pragas. E qual era a praga que tinha lá? Eles foram acometidos de hemorroidas, e também havia ratos na lavoura deles. Não ficava nada em pé, o rato ia lá e comia tudo. E eles, por exemplo, ainda toda a população dos filisteus com hemorroida, do rei até o lavador de pratos. Por quê? Porque roubaram a presença de Deus dos israelitas. Se você for ver, quando eles roubaram a arca do Senhor, eles levaram ela e colocaram de frente com o Deus Dagon. No dia seguinte, a estátua estava caída de cara no chão, diante da arca. Aí eles, poxa, alguma coisa derrubou a arca, derrubou o Deus Dagon. Foram lá, consertaram ele, botaram de pé de novo. No dia seguinte, estava ele lá de cara no chão, agora com os braços quebrados, com as pernas quebradas. E aí eles começaram a ver que então eles começam a reconhecer o poder do Deus de Israel. Eles começam a reconhecer, começam a ver. E aí então o rei de lá chama os adivinhos, os sacerdotes tal, e diz: o que nós faremos? Porque isso aqui está nos causando um problemão. Como que nós vamos fazer para mandar de volta? Ele falou: vocês estão pensando que o Deus de Israel é brincadeira? Vocês não ouviram falar o que ele fez com o rei do Egito? E que o rei do Egito segurou eles lá como escravos, não queria deixar, e depois de passarem tantas coisas, o rei do Egito teve ainda que deixar eles embora. Vocês vão ficar aqui agora se sujeitando a isso aqui? Então, mas o que nós vamos fazer? Faz um carro novo, vacas novas, e se o carro for para a direita, acontece isso. Se o carro for para a esquerda, acontece isso. Mas se o carro for no caminho para Jerusalém, para lá, o caminho dos israelitas, então saberemos que foi o Deus de Israel que fez tudo isso conosco. E aonde que foi parar o carro? Aonde foi parar o carro? Foi parar lá na cega do povo de Israel. E os filisteus, que fizeram? Eles foram atrás. Eles foram querer ver para onde que ia a arca. E a hora que eles viram que o povo de Israel se alegraram
ofereceram holocaustos. Primeiro que eles descobriram que verdadeiramente foi o Deus de Israel que fez isso. Veja aí, por exemplo, versículo 16. E os 5 chefes, olha, os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom nos mesmos dias. No mesmo dia. Versículo 17. Este, pois, são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdote, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gate, outro, e por Ecrom, outro. Ou seja, por cada cidade dos filisteus, eles mandaram o quê? Uma peça de ouro, em forma de um tumor, ou seja, em forma de uma hemorroide. Como também mandaram o quê? No versículo 18, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. Disto é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-semita, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, e feriu o povo 50.060 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o fizera com tão grande mortício. Espera aí. Aqueles homens de Bet-semes foram olhar o quê? Dentro da arca. Qual o motivo de querer olhar dentro da arca? Eles viram os tesouros que estavam em volta. Quem sabe onde? Será que eles puseram alguma coisa dentro? Ali a arca, amados, a tampa chama-se propiciatório. E no propiciatório era onde era aspergido o sangue do sacrifício. Então você não tinha que abrir para ver o que estava ali. E eles foram abrir o que estava lá dentro. E era pouca gente que estava querendo saber isso. Pergunta assim para o seu irmão: você é muito curioso? Você gosta de saber os segredos de Deus? Existem coisas que nós podemos, tem coisas que nós não podemos. Então, quando nós entendemos que existem coisas que é para nós e entendemos que existem coisas que não é para nós, então nós vamos, andar debaixo daquilo que Deus nos revelar. Amém? Daquilo que Deus quiser nos revelar. E aqueles homens, que não foram poucos, foram abrir ali a arca para ver o que tinha dentro, E a hora que abriram, eu fico imaginando, vocês já imaginaram? A hora que o cara abre a arca, 50.060 homens. Se fosse só os 60 já era muito, mas foi 50.060. Ó, na hora. E aí? Versículo 20. Disseram os homens de Bet-semes: quem poderia subsistir perante o Senhor?
esse Deus santo. E para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, para lhes dizerem: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei e fazei-a subir até vós. O pessoal de Kiriat Jearim foi lá e buscou a arca. E essa arca ficou lá em Kiriat Jearim 20 anos. E levantaram então um sacerdote. Levantaram um sacerdote para que cuidasse da arca, cuidasse do sacrifício. Então agora fizeram o quê? A coisa certa. Aí então começaram a se proceder de maneira correta. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor, elas virão sobre nós quando nós estamos de maneira correta. As bênçãos do Senhor vêm sobre nós, a presença de Deus vem sobre nós quando nós andamos em retidão. E aí tudo acontece na nossa vida. Aí tudo vem ao nosso favor. Mas se nós quisermos que as coisas aconteçam do nosso jeito, não vai ser. Os filisteus haviam pego a arca e quiseram, por exemplo, colocar a arca lá do jeito que eles quiseram. Bota lá no templo lá de Dagon. O que aconteceu? O Deus deles ficou de joelhos. Deixa a arca aí. Deixa? Não, tá bom. Você vai ver que as tuas colheitas vão ser nada. Você vai ver que a enfermidade vai estar sobre vocês. Então, até o momento que eles entenderem, compreenderam, levou 7 meses, amado, para eles compreenderem que tudo aquilo estava vindo do quê? Do que eles levaram. Por que eles levaram? Você imagina, por exemplo, como é que um judeu tratava a arca? De que maneira que eles tratavam a arca? Eles tratavam a arca como sendo o maior tesouro. A arca era feita, era revestida de ouro. Então, o que os filisteus entenderam? É um tesouro. Se eles dão tanto valor nisso, é um tesouro inigualável. Então, rouba aí. Ganhamos a guerra, eles levaram a arca para a guerra. E por que eles levaram a arca para a guerra? Porque eles precisavam da presença de Deus. Então a presença de Deus naquela guerra, para eles, era a situação da arca ali, a figura da arca ali. Só que a presença de Deus, amados, nós precisamos levar dentro de nós. Aonde nós estivermos, as pessoas precisam ver a presença de Deus. Diga assim para o seu irmão: a presença de Deus na tua vida só será roubada se você vacilar. Mas se você não vacilar, Deus estará sempre presente na tua vida. E como que eu trago a presença de Deus? A presença de Deus, amados, a primeira coisa que ela nos traz é alegria. Não importa a situação que você esteja, não importa o momento que você vive, mas quando a presença de Deus se manifesta na tua vida, o
primeiro sintoma é alegria. Por que alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga ao fraco, eu sou forte. Por que diga ao fraco, eu sou forte? Porque quando a presença de Deus está ali, tudo vai bem. Tem um dito que os crentes sempre têm na boca: com Jesus no barco, tudo vai bem. Não é um dito que todo mundo fala? Com Jesus no barco, tudo vai bem, meu irmão. Ou seja, com a presença de Deus na vida, não tem crise, não tem terror, não tem dificuldade. Você está entendendo isso? Não há dificuldade. Não há o que temer. Porque Deus se faz presente. E como eu trago a presença de Deus para a minha vida? Como que eu invoco a presença de Deus? Como que eu chamo a presença de Deus? Eu preciso plantar. O Senhor, Ele diz assim, vamos falar da presença. Onde estiver 2 ou 3 falando do meu nome, ali eu estarei. O Senhor Jesus diz assim: não é bom, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então veja, se Deus colocou, não é bom que o homem esteja só, então vou fazer uma adjuntora para ele. Então, peraí, o Senhor então colocou 2. Onde estiver 2 ou 3 falando do nome dele, ele vai estar. Então, como que eu atraio a presença de Deus? Falando do nome dele. Dá uma cutucadinha no seu irmão, assim. Você tem falado do nome dele na tua casa? Você senta com o pessoal da tua casa e fala de Jesus? Ou vocês falam mais dos noticiários? Ou vocês falam mais da caristia? Falam mais do que está acontecendo no mundo? Você viu a reportagem lá que está acontecendo não sei onde? Você viu lá o que está acontecendo lá não sei. Você viu o julgamento lá não sei quem. Você viu não sei o que, não sei o que. E aí, do que você mais fala? Você quer atrair a presença de Deus para a tua vida? Do que você mais fala? De quem você mais fala? Onde estiver 2 ou 3 falando o nome dele, ali ele estará. Segunda coisa, o Senhor habita no meio dos louvores. Você louva? A tua casa tem louvor? Está sempre tocando louvor na tua casa? Ou chega lá, está aquele sambão lá: deixa a vida me levar eu. Vocês entenderam, não? Então, como eu atraio a presença de Deus para a minha casa, para a minha vida? O que eu faço na minha casa? Pastor, quando eu estou lá com meus amigos e a gente está lá no samba, eu fico alegre, eu fico contente, eu fico, até samba com eles. Amém. Só que essa alegria é o quê? A alegria do Senhor é
permanente. Você pode estar em qualquer lugar, com samba, sem samba, você está celebrando no Senhor. Em festa ou sem festa, está celebrando ao Senhor. Em bonança ou em dificuldade, você está celebrando ao Senhor. Essa é a verdadeira alegria do Senhor. Amém? Eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei. Por que eu sei? Porque o Senhor diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Eu te escolhi e te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Você entendeu? E o Senhor, nesta noite, se você está sentindo que você tenha deixado a presença de Deus longe, nesta noite o Senhor te restitui a arca, a presença de Deus. Nessa noite o Senhor te traz a realidade da presença. E toda vez que nós estamos na presença de Deus, a colheita. Sabe por que é a colheita? Porque tudo que plantamos, colhemos. Quando eu estou na presença de Deus, eu planto a presença de Deus no coração das pessoas. E com certeza, eu vou colher a presença de Deus. Você já viu alguém, por exemplo, na presença de Deus, se alegrando no Senhor, xingar alguém? O cara pode chegar e dar um tapa na orelha dele. Olha, ele está na presença de Deus, você vai falar: não, cara, eu te perdoo, que isso, não foi nada não. Isso acontece. Isso acontece. Eu sei que você não fez por querer, né? O cara desceu o tapa, até estralou. Eu sei que você não fez por querer. Como Jesus, né, irmãos? Jesus estava na presença de Deus lá no Gólgota. Estava não. Mas mesmo na hora que ele falou: Pai, por que me abandonaste? Será que ele estava na presença de Deus nessa hora? Será que ele estava na presença de Deus quando cuspiram no rosto dele? Será que ele estava na presença de Deus quando colocaram a coroa de espinho nele? Será que ele estava na presença de Deus quando disseram para ele do reino dele? Quando disseram para ele: ó, por que você não desce aí dessa cruz aí? Porque na presença de Deus, ele pôde dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só é possível fazer isso quando estivermos na presença de Deus. Eu te convido a trazer a presença de Deus através do louvor e da adoração à sua vida. Louve, adore, sinta a presença de Deus. Nossa vida, a viva luz, Santo Espírito, desejamos a viva luz.
pois só